Hebreus 10. E então os irmãos lá começaram a trabalhar. Amém. Simplesmente eu fiz uma ligação para essa cidade de Acará e enviamos os irmãos lá e você tem ideia, eles estavam conversando numa casa lá e um cidadão ia passando, parece que esse Marlane ou José Marlane, parece que ele é presbítero lá de uma denominação. Ele ouviu os irmãos falando e disse, o que estão falando ali me interessa. Amém. E ele entrou e ali ouviu o batismo, o verdadeiro batismo, né? E creu e foi para casa crendo, chegou lá, já passou para outros. Né? E quando foi ontem, os irmãos que estiveram lá batizaram eles. Amém. Então, eu sempre tenho dito assim, eu não sou eunuco. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é fértil. Tá? As mulheres que não engravidam têm que engravidar, porque nós temos profeta. E no meio do arraial de Deus não pode existir mulher estéril, nem homem estéril. Né? Nem muito menos um ministério estéril. Amém? Então, Hebreus 10 diz assim, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos os mesmos sacrifícios que continuamente se oferece em cada um, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. De outra maneira, teria deixado de se oferecer, porque purificado uma vez os ministrantes, nunca mais teria consciência de pecado. Vai e acrescenta as tuas bênçãos, a tua palavra. Ó Deus, eu peço ao Senhor que tenha misericórdia de minha vida. Glória a Deus, Senhor Jesus. Tenha misericórdia da minha vida. Glória a Que o Senhor Deus. possa Louvado seja teu nome. fazer comigo conforme o Senhor se agrada. Amém, Senhor. Eu te peço no nome santo de Jesus. Amém. Pode sentar. Eu não sei se foi terça-feira passada, eu falei um pouco assim sobre a arca, se Deus tivesse dado a chave da arca, nós ia colocar certo tipo de gente para dentro da arca, né? Certo tipo de animais por afeto. Né? E no domingo que eu acho que eu falei sobre a noiva tem um ministério, né? Um grande ministério, o irmão Brena disse. E dentro desse grande ministério não tem afeto, tá? Dentro desse grande ministério não tem afeto. Afeto natural, por amigo, por pai, pela mãe, não. Tá? Porque Deus trata com um indivíduo. Tá? Deus não trata com grupos. Então eu estava pensando sobre não temos mais consciência de pecado. Esse grande ministério ele não tem consciência de pecado. Tá? Nada nesse grande ministério noiva, nada pode acusar. Tá? Nesse grande ministério noiva, nem Deus, tá? Nem Deus pode tocá-lo, porque ele remiu de uma vez por todas. Tá? E como a gente sabe, Deus não volta atrás. Tá? Então eu vou tomar algumas leituras que tem aqui, se você quiser abrir suas Bíblias para acompanhar. O problema nosso não é uma coisa, a igreja, a maioria dos irmãos não lê mensagem e não lê Bíblia. Tá?
Isso é um dos grandes problemas do povo no mundo hoje. Tá? Então, se você abrir, deixe aberto aí sua Bíblia na primeira carta de João. Tá? Eu creio que é capítulo 3 e depois nós vamos ler no capítulo 5. Mas eu quero falar um pouco sobre isso. Não temos mais consciência de pecado. Quer dizer, você sabe o que quer dizer isso? Você não tem pecado. Esse grande ministério não tem pecado. Não há pecador nesse grande ministério. Ministério noivo. E vou lhe mostrar isso pela Bíblia e nas mensagens. Se isso acontece com você, é melhor você se acertar com Deus. E se acerta só uma vez só. Assim como nós vemos aqui. É uma vez só. Tá? Agora nós vamos termos a última lua de sangue, tá? Nós vamos ter a última lua de sangue esse ano, agora em setembro. Será uma lua bem grande, ela é 8, vai ser o tamanho dela, a aproximação que ela vai estar em Israel, tá? Vai ser 8 vezes maior do que a lua cheia que nós vê aqui no Brasil, tá? E vê aí se resolve aí com Fortaleza. Tá. Então, eles têm uma novilha. Tá? Eles têm uma novilha vermelha. Essa novilha, ela não tem uma mancha. E ela vai ser sacrificada agora também, tá? Nessa comemoração que eles vão fazer, tá? E eu acho melhor entrega ali, que aí você fica vendo ele. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Que você... Então eles vão sacrificar, eles vão pegar o sangue dessa bezerra, vão espargir sobre as pessoas, vão colocar as mãos debaixo dela e eles vão continuar com o mesmo desejo de pecar. Tá? Então nessa mensagem de aperfeição, a mensagem de aperfeição. No parágrafo 14 diante, ele diz: agora, quando Adão e Eva tinham pecado, não havia maneira nenhuma, não havia maneira, nenhum outro remédio para que pudesse algum dia estar na presença de Deus novamente. A menos que aquele pecado fosse acertado. Se você tem um pecado, você acerte ele. Se você não acertar ele, ele vai lhe pegar lá na frente. Não tem como. Tá? E nenhum homem pode cometer pecado de qualquer tipo. Não importa quão pequeno ou grande, aquele pecado individual tem que ser acertado antes que aquele que o cometeu possa ficar na presença do santo, na presença do santo Deus. De forma que, quando Adão e Eva tinham pecado e tinham transgredido a lei, eles eram súditos de morte. E a lei tinha que ser executada. Por consequência, isso colocou toda a raça humana sob a pena de morte. Agora, se pudéssemos simplesmente nos acalmarmos por uns minutos, uns momentos, agora, em nossos pensamentos, e olhar para este grande quadro e lembrar que cada pessoa aqui está incluída nisso. Cada homem e mulher, criança está incluída na pena de morte pela transgressão do cabeça da raça humana, Adão. Pela sua transgressão, cada um de nós caiu vítima do pecado. E o pecado tem que ser acertado. Então, Deus, em sua grande infinitude,
fidelidade, seu grande amor, a lei era para separar o pecador de seu Criador. Então ele ficou aniquilado, e totalmente aniquilado. Não havia maneira dele jamais voltar, a menos que aquele pecado fosse acertado. E seria muito fácil, então, crer em uma total aniquilação do pecado no final, pois ele está completamente, para sempre separado da presença de Deus. Tá? A alma que pecar, essa morrerá. Ele diz: agora note este pecado. E como Deus, sendo justo, e nada mais ele podia fazer senão ser justo, pois ele é o recurso de toda justiça. Então não haveria nada mais para ele fazer a não ser aplicar a pena por esta transgressão. E a pena era a morte, pois ele disse: no dia em que comerdes dela, nesse dia certamente morrereis. Agora é um quadro escuro o que temos aqui. Amém? Então não adianta. Nesse ministério noiva, não há pecado, não há pecador na noiva. Não há um homem, não há uma mulher que tenha desejo de pecar. Se tem algo que está errado aí, não está neste ministério. Não adianta, nós não vamos conseguir tampar o céu com a peneira. E tudo que Deus tinha de bom, de ótimo, eu não tenho palavra para dizer o que Deus tinha para nós, Ele nos deu nesses dias. Amém. A mensagem de Sardes. Vocês não sabem a luta que eu tive de madrugada. Até demônio vi. E hoje de manhã ainda veio um me acusar. E minha renite, minha não. Deus que me livre. Fui atacado com uma renite terrível. Saiu sangue no meu nariz, mas Jesus é bom. Amém. Estou aqui com o corpo todo dolorido, mas estou em pé. Tá? Deixa eu ver Sardes aqui. Sardes na página 2243. O primeiro parágrafo ele diz assim, olha, vamos ver aqui. Êxodo 32:30, ele diz: aconteceu que no dia seguinte, Moisés disse ao povo, vós pecaste grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor. Porventura farei propiciação por vosso pecado. Assim tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, este povo pecou, pecado grande, fazendo para si Deus de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado. Se não, risca-me, peço-te, do teu livro que escreveste. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Vai, pois, agora, conduz este povo para onde te tenho dito. Eis que o meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. É mais do que evidente que nomes têm sido e serão removidos do livro da vida. Não vamos brincar, meu irmão. Esses dias é dia quando a coisa vai se estreitando, como é que se diz assim? Funilamento. É isso. Funilando. Vai estreitando a cada
assim Deus tem também colocado dentro do coração dos seus filhos, das suas filhas, algo ardente. Tá? Para dar as costas a esse filho. Não existe mais nada tão perfeito do que a noiva. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Deixa eu só continuar aqui mais um pouco. É mais do que evidente que nomes têm sido e serão removidos do livro da vida, até que o tempo não mais existia. Nessa situação em particular foi por causa da idolatria. Assim como quando Datã e Efraim perderam seus direitos como tribos por adorarem a bezerro de ouro. Todos os que adoraram aos ídolos tiveram seus nomes removidos do livro da vida. Aleluia. Agora você imagina esses que vão aí ao lado aí do santuário que se diz santuário de Maria, né? Não é isso? Das mães, esse santuário, essas pessoas que vão, todos eles removidos do livro da vida. Verdade. É que eu ia aqui mais, né? Filadélfia 262, no parágrafo 5º, ele diz: Israel costumava tomar uma novilha vermelha Aleluia. e sacrificá-lo sobre o altar para a remissão de pecado. Por anos, os pecados do culpado eram cobertos. Tá? Porém, essa cobertura não podia tirar o desejo do pecador. Eles viriam no próximo ano. Eles estão indo. Agora no final do ano eles estão indo. Com seus cordeiros, com seus bodes, com seus bois, com suas pombas. Eles vão sangrar ela. O sacerdote vai sangrar, vai espargir sobre a sua família. Mas eles vão sair dali com o mesmo desejo de pecar. O mesmo desejo. Vai sair aquele mesmo homem. Nenhuma transformação nele. Nada. Porém, essa cobertura não podia tirar o desejo do pecador. Não era uma oferta perfeita. Era sombra. Até que o verdadeiro viesse. Assim, cada ano, o homem sacrificava cada ano voltava porque ele ainda tinha o mesmo desejo de pecar. Por isso eles têm que voltar. Agora eu duvido um homem, uma mulher, que uma vez se lançou debaixo do sangue de Jesus Cristo, ele tem desejo de pecar. Aleluia. É isso o ministério noiva que o irmão Bernardo disse. Aleluia. Eles, a vida do animal expiava sobre os pecados, mas sendo o sangue animal que foram derramado e vida animal que foram dada, ela não podia voltar sobre o homem. Se tivesse voltado, mesmo assim não teria sido útil. Mas quando Cristo, o perfeito, substituiu, foi dado, o seu sangue foi derramado. Então a vida que estava em Cristo voltou sobre o pecador arrependido. E essa vida sendo a perfeita vida de Cristo, sem pecado e justa. Então o culpado podia sair livre. Por quê? Porque não tinha mais desejo de pecar. Você está com sua Bíblia aberta aí? A primeira carta de João. Vamos ver o que diz. Vamos ver? Vamos no capítulo 3, o verso 4 em diante. Ele disse: qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado.
Então é impossível você estar em Cristo pecando. Vamos continuar no verso 6. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu e nem o conhece. Isso é Bíblia. Verdade. Tá? Então não há como você ter esse desejo. Mas ele foi abolido da sua vida. Filhinhos, ninguém vos engana. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Amém. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Aleluia. Disse a noiva. Aleluia. Ela é pura. Tá? Agora vamos só mais um pouquinho aí no capítulo 5. Eu sei que as pessoas, tem gente que não gosta, mas vou fazer o quê? Né? E tem deles que ficam me indagando sobre perguntas. Eu digo, olha, a Bíblia responde isso aí. Está no capítulo 5. Capítulo 5, versos 18. Ele diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Amém. Mas o que é de Deus é gerado e conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Aleluia. O maligno não lhe toca. Ele não pode mais fazer nada com você. Tá? Porque, sabe, o problema nosso é que nós olhamos a nossa vida, essa carne. Esse é o grande problema do crente. Ele olha a carne. E quando ele olha a carne, ele sempre está perdendo. Ele sempre está perdendo. Tá? Mas quando o apóstolo Paulo ia ser decapitado, ele olhou para Satanás. Ele disse: onde é que está o teu agrilhão? Porque tinha ficado no corpo de Jesus Cristo lá na cruz. Amém. Pegue uma abelha. Façam isso. Pegue uma abelha. E ali na bundinha dela, ali na bundinha dela, ela tem um ferrãozinho. Arranca aquele ferrão. Bota ela dentro da sua boca, bota ela dentro do seu ouvido, leve ela para onde você quiser. Ela não pode fazer mais nada com você. Você conquistou ela. Jesus conquistou Satanás. Aleluia. Aleluia. Amém, Senhor. Louvado seja teu nome, Senhor. Ter medo do diabo para quê? Conquiste a você, seu maior inimigo é você mesmo. Glória a Deus. Louvado seja teu nome, Senhor. Deixa eu ver aqui. Muda Deus o seu parecer. Amém, Jesus. Graça te dou, Senhor. Ele diz assim, parágrafo 5:5, ele disse: a coisa inteira o deixou, porque você foi vivificado em uma nova vida. E então a igreja natural é somente um grupo de pessoas em denominações que se uniu. Não é mais. Eu nem mesmo chamo mais de igreja. Eu não gosto de me referir a isso. Eu não gosto de me referir a isso como casa de associação. Casa de associação metodista, casa de associação batista, casa de associação pentecostal. Mas a igreja são os nascidos de novo, que estão em Cristo Jesus. Amém. Que são novas criaturas. Assim nós ainda vemos isso, que Deus cumpre a sua palavra. Amém. 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 Não há como. Tá? Se há isso aí, é melhor nós nos acertarmos. É melhor nós nos acertarmos. O ministério noiva, ele é limpo. Tá? Deixa eu ver aqui. Eu vou bem rápido. Já são 6.
nessa mensagem, a semente de discrepância. Ele disse: nem mesmo o pecado é imputável a um genuíno crente. Bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa o pecado. Nem mesmo o pecado é imputado a um genuíno crente. Você sabia disso? Aquele que é nascido de Deus não comete pecado. Amém. Ele não pode pecar, está vendo? Isso nem mesmo é imputado. Ora, Davi disse: bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa o pecado. Quando você está em Cristo, você não tem desejo de pecar. O adorador, uma vez purgado, não mais tem consciência de pecado. Então, como eu falo da vida do outro? Como eu falo da vida da outra? Como eu me visto indecente? Entende? Alguma coisa está errada. Não está batendo com essa palavra. O adorador, uma vez purgado, nunca mais tem consciência do pecado. Você não deseja isso. Agora, para o mundo, você talvez seja um pecador. Para o mundo. Porém, para Deus, você não é. Porque você está em Cristo. Como pode você ser um pecador quando você está naquele que não tem pecado? Amém. Aleluia. Amém? Aleluia. E Deus somente vê a Ele em quem você está. Agora, neste tempo de seara, no princípio, quando Deus semeou sua semente sobre a terra e a deu nos corações de seus filhos, sua família, para guardar essa palavra, aquilo era a única defesa deles. Guardar essa palavra. Aqui veio o inimigo e quebrou essa barreira ao semear a semente de discrepância contrária à palavra de Deus. Se isso era discrepância no princípio, ainda é. Qualquer coisa que adicionar, qualquer coisa à palavra de Deus, de onde isso venha, se isto é de organização, se isso é de fonte militar, se isso é de poderes políticos, qualquer coisa que é contrária à palavra de Deus é semente de discrepância. Tá? E eu ou você pode ser essa semente de discrepância. Tem um irmão, não vou citar aqui o nome dele. Ele recebeu, o irmão Daniel deu uns DVD para ele. E o pastor foi lá na casa dele. E na hora que ele estava assistindo lá, aí ele estava assistindo aquele DVD Voltando no Lamaçal. Ele disse: eu estou assistindo um DVD aqui de um pastor aqui, é bom, vamos assistir nós dois juntos. E aí a ficha começou a cair. E quando, lá pelo final, quando o profeta disse que é impossível para um cristão ver, isso está encerrado o caso. Aí ele se levantou-se, olhou e disse: não tem como fugir disso, é só mensagem disso aí. Aí ele olhou e disse: sim, e agora? Não vai ficar lá, estou casando até lá. Entende? Mas se eu for tirar, minha mulher vai embora. Se eu for tirar, meus filhos vão ficar com raiva, minhas filhas vão ficar com raiva. Como é que eu vou pregar isso na minha igreja se eu tenho? Entende? Então isso não pode estar nele. Não pode estar nele. É impossível estar nele. Entende? Amém? Amém. Mensagem de respeito, nós ouvimos de manhã. Ele disse assim, ele disse sim,
O patrão disse, isso é verdade, disse, no encontro, na noite passada, eu fui liberto da lei do pecado e da morte. É isso. A lei do pecado e da morte. Eu fui liberto dela. Você estava uma vez acorrentado ali. Você está vendo, porém agora você está livre daquilo. Está vendo? Assim como eu disse nesta manhã, a morte somente habita no pecado. Tá? Se você é um pecador, uma pecadora, a morte está aí. Tá? A morte está aí. Não adianta, a morte está na sua vida. Você fechou os olhos debaixo daquilo, você vai virar para o inferno. Tá? A morte somente habita no pecado. Pecado e morte é o mesmo. Está vendo? Porém, quando você está longe do pecado, você está longe da morte. Porém, enquanto você está em pecado, você está em morte. Está vendo? E portanto, quando você está livre da lei do pecado e da morte, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. E então você é livre. E seu patrão lhe disse, Sam, você realmente fala sério? Ele disse, sim, Senhor. E disse, o Senhor me chamou na última noite para falar ao meu povo. E falar-lhe que eles podem ser livres da lei do pecado e da morte. Ainda que nós somos escravos, todavia nós podemos ser livres da lei do pecado e da morte. Ainda que nós vivemos neste mundo de escravidão, mas nós podemos ser livres no sangue do Senhor Jesus Cristo. O maior desafio de todos os tempos. Aleluia. A maior, eu não tenho nem palavra para falar sobre como é grande este ministério. No passado, o homem só era considerado adulto se ele fosse encontrado no ato com a mulher. Hoje não, hoje bate o olhar e desejar já era. Tá? Se você, hoje você não precisa mais roubar, basta você cobiçar aqui. Você não precisa pegar lá, rapaz, você cobiçar. E aquilo já era. Sabe? Então eu fico olhando assim para o Velho Testamento. Eu fico olhando para o Velho Testamento. E olho para os dias de hoje. Ah, para mim Deus ele é tremendo. Aleluia. Porque os piores dias, como disse o nosso profeta, nesta era tem 7 demônios. 7 demônios piores. Os piores demônios estão nesta era. E o profeta disse, mas Deus escolheu nós nesses dias. Obrigado, Deus. Sabe? Quando Jesus diz assim, vós sois deuses, para viver neste mundo, tem que ser um pouquinho de Deus. Tem que ser um pouquinho de Deus. Para enfrentar essas lutas que aí estão. Para enfrentar este mundo que aí está. Sabe? Você tem que estar nele. Se você não está nele, não adianta. Você vai, mas lá na frente você vai cair, porque o diabo conhece. Amém? É como assim, ó, lá perto lá de casa, lá perto do tabernáculo, uma moça lá se endemoniou. E já estava lá, quando eu saí de lá, ainda estava endemoniada a moça. Eu vi, eles passavam com ela nos braços. E ela botou pastores para correr, sabe? E aí ele chama nós de seita. Ele disse que nós somos falsos profetas. Aí eu fiquei olhando e disse, mas vocês tudo são verdadeiros e o demônio ainda continua lá? Que Jesus é este de vocês? Aí passa pela gente com a cara mais lisa. Pai do Senhor, irmão. Pai do Senhor, que paz? Como é que você
Tá? E aí, meu Deus do céu, eu vi aquela pobre jovem sofrendo, sabe? E aqueles marmanjos que diz que tem a paz do Senhor. Entende? Uma jovem, sabe, possessa. Igreja, tenham cuidado disso. Eu estava assim pensando, e a irmã Marley me ligou e disse assim: o senhor lembra, estava vendo o senhor em um culto, o senhor disse que estava naquele momento caindo uma chuva de demônio. Pai, como eu tenho visto essas coisas acontecendo, entrando nas pessoas, entrando nos filhos desobedientes, entrando nas filhas desobedientes, sabe? Vamos lá aqui, o sinal. Eu vou já orar. O sinal. Ele diz assim. Olha, escuta isso aqui, igreja. Escuta o que o profeta disse. Ele diz assim, um sinal, 103, ele disse: quando ele se tornou-se tanto juiz como jurado e advogado, e ele defendeu o nosso caso, nós, declarados culpados por sua própria lei. E ele veio e tomou o lugar de cada pessoa culpada, tá? Que estava no santuário. Ele tomou seu pecado. Ele levou sobre si mesmo e morreu e pagou o preço e derramou seu sangue e mandou seu próprio sinal, sua própria vida. Ora, está perfeito. O caso está encerrado. Já não há mais pecado contra o crente. Eu vou ler de novo. Ora, está perfeito. O caso está encerrado. Já não há mais pecado contra o crente. Oh Deus, tem de misericórdia. Se as pessoas não conseguirem ver isso, e que o caso já não mais existe. Meu cidadão me visitar e ele disse assim, todos nós seremos julgados. Eu digo, para aí, irmão. Tu pode ser julgado, porque eu já fui. Eu já fui julgado, já fui absolvido. Glória a Deus. Ele me olhou assim, quer dizer que vocês não vão ser julgados? Não. A noiva não será julgada. Ela já foi julgada. Ela já foi aperfeiçoada. Ela já recebeu os seus anéis. Ela já recebeu sua roupagem. Entende? Ela já está na porta da carruagem. Ela já está indo de encontro ao seu esposo. Amém. Aleluia. Ora, está perfeito. O caso está encerrado. Já não há mais pecado contra o crente. Oh Deus! Aleluia. Tem de misericórdia. Se as pessoas não conseguirem ver isso, como pode eu ser um cristão e não perdoar? É impossível. Se o perdão está em mim, Aleluia. se o amor está em mim, como pode eu não ser um amante, eu não amar se ele está em mim? Aleluia. Um pé de caju só vai dar caju, um pé de siriguela só vai dar siriguela, um pé de banana só vai dar banana, porque é aquilo. E um filho de Deus, uma filha de Deus vai produzir Deus. Aleluia. Aleluia. Oh Deus, Aleluia. que o caso já não mais existe, que aquele que ouve minhas palavras e crê naquele que me enviou tem vida eterna. Aí está o caso concluído. O caso não mais existe. Amém. Então seguramente com o sinal aplicado, quando a morte começar a bater na porta, ela não terá controle. Está vendo? Sim. O sinal é aplicado, somente o sinal é reconhecido. Agora veja,
aquilo, para que assim o sinal pudesse vir. O sinal era a vida de Deus. Aleluia. Então, a morte vai chegar e vai bater aí, ó. Cheguei. Se você não tem ela, você vai se encolher todinho. Aí gritar pela mamãe, aí gritar pelo papai. E se tiver sem voz, vai ficar se retrocedendo. E você vai ver aquela fumaça negra tomando pelos seus pés. Seus pés começam a gelar e vai gelando até a cintura, até chegar à altura do seu coração. E você vai poder ver aquele manto negro sobre você. E quando você olhar de lado, estão os demônios pegando nos seus braços e te levando. Mas quando você está nele, ela vem e bate. O irmão Brando disse que ela vem a cada um. Aí te diz assim: onde é que está teu agregão, hein? Glória. Hã? Onde é que está a tua morte? Onde é que está tu? Eu não tenho mais consciência de ti. Aleluia. Hã? Não pode me ver, irmão, porque tudo se fez novo. Hã? Aleluia. E ela simplesmente vai baixar a cabeça e vai ter que ir embora. Porque ela não pode ir contigo. Ela não pode te tocar. Sabe por quê? Porque ela sabe quem te selou. Ela sabe, ela conhece quem te selou. Entende? Ela sabe quem te colocou no corpo dele. Não foi você quem se colocou no corpo dele. Não creia nisso. Foi ele. Ele disse: foi eu quem te escolhi antes da fundação do mundo. Aleluia. Aleluia. Oh, Deus. Ajude-nos, Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Ajude-nos, ti, Senhor. Senhor Jesus. Louvado seja o teu nome. Aleluia. Oh, glória. Ajuda tudo, Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Louvado seja o teu nome. Aleluia. Vamos fechar os nossos olhos. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Obrigado. Às vezes eu fico assim olhando Obrigado, homens, Jesus. Oh, glória. pregadores, Aleluia. gastam não sei quantos de passagem para ir até Jerusalém. Para mim parece que eles não acreditam que aquele túmulo está vazio. Eu olho para os judeus a quem eu amo, e que eu oro por eles, por cada judeu. Eu oro sempre por Jerusalém, mas eu sei que ali existe um túmulo vazio. Que eles pudessem ver que não precisa de uma novilha vermelha mais. Eles pudessem ver que a serpente de bronze ali que Moisés levantou representava o pecado. Mas quando Cristo Jesus, o Messias, o Yamashia, foi levantado ali, Aleluia. não existe mais pecado. O pecado foi conquistado. Vamos ficar em pé.